Salve pessoas, hoje vamos falar sobre a vida de Laerte Morrone. Ele ficou muito conhecido como Conde de Parma na Gata Comeu, mas também ele teve outros personagens aí que infelizmente não tiveram mesmo destaque como Conde. O Conde foi o seu melhor personagem dentro das novelas, teve mais espaço, teve mais fala, mas não foi o preferido por ele. Vamos entender um pouco, mergulhando na vida do ator Laerte Morrone, que também era produtor, era de descendência italiana, filho do premiado escultor Luiz Morrone e da pianista Inês Laerte. Ele começou jovem no teatro, tentou ingressar na escola de arte dramática, mas foi reprovado no teste de inglês. Então ele foi para a Europa e voltou ao Brasil, artística na ópera Cavalleria Rusticana, Teatro Municipal, em 51, mas foi expulso por incendiar acidentalmente o vestido de uma outra figurante. Também foi expulso no seu segundo trabalho, na extinta TV Tupi. Era figurante, acabou derrubando o cenário do programa ao vivo. Nossa, bem desastrado esse Laerte Morrone, né? Mas ele não desistia nunca. Entre as montagens teatrais dessa fase, fez Yerma, direção de Antônio Filho, Mahat Seid e Hair, com direção de Ademar Guerra. Ele também tentou dar uma de empresário e fundou o Teatro Jovem. Alugou o São Pedro por um ano, montou uma peça chamada Randstad, no país da antropofagia, mas faliu miseravelmente. Então arrancou o dinheiro dele sem que tivesse um retorno financeiro. Em 72 também passou a ser produtor, sem deixar de ser ator. Foi indicado como melhor ator no musical Capital Federal e ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por El Grande Coca-Cola. Em 72 também ele começou a sua vida na TV Tupi, a mesma que ele tinha sido expulso, através do personagem Garibaldo. Sobre Garibaldo, Laerte fala: é uma dos melhores personagens que já fiz. Apesar de ter feito teatro infantil, Vila Sésamo foi o primeiro programa a tratar as crianças com imenso respeito. Foi um trabalho adorável. E uma das maiores emoções da minha vida foi no Natal descer de helicóptero no Maracanã, repleto de crianças, e ver os aplausos alucinados dela. Isso vale por uma vida. Ele também foi reconhecido como o melhor intérprete de Garibaldo do mundo, né? A versão brasileira de Vila Sésamo. E tem uma coisa diferente. O Garibaldo original, ele era amarelo, mas aqui no Brasil ele foi azul, devido a uma adaptação da TV preto e branco, né? E sobre Garibaldo, em 75, numa entrevista, ele disse sobre esse melhor prêmio de intérprete, ele falou: eu não contava com isso. Para mim, bastava já o reconhecimento das crianças brasileiras. Então, depois de Vila Sésamo, o Laerte Morrone começou a fazer novelas na TV Tupi, como O Cheque de Ipanema, Vila do Arco e O Julgamento, entre 75 e 77. E na cultura também esteve em telesteatro. E seu primeiro trabalho na Globo foi Marrom Glacé, de 79 até 80, de Cassiano Gabus Mendes. Depois Elas por Elas, de 82, também de Cassiano. E nos anos 80, assim, que marcou mesmo, foi A Gata Comeu, de 85, Vivendo o Vitório, seus melhores personagens, onde tinha destaque, e aí ele pôde mostrar o seu carisma, pôde mostrar que ele era um ator completo, que tinha muito essa cobrança na época, o cara representar, cantar e dançar muito bem, e tudo isso ele fez muito bem através do Conde. Vale lembrar que também tinha cenas dele cantando em italiano ainda. Depois de sucesso da Gata Comeu, ele foi para Sassaricando, em 87, e Rei Sou Eu, de 89. E aí, depois desse grande sucesso de Rei Sou Eu, ele foi para a novela esquecida e muito esquecível, chamada Gente Fina. Uma novela horrível, tão horrível, que ela sequer foi repetida. E aí, depois dessa desilusão, que Laerte foi um personagem ruim lá, ele foi
para trabalhar fora da Globo, né? Ele foi trabalhar na Brasileiros e Brasileiras de Walter Avancini no SBT. E aí, depois desse fracasso de crítica, foi Brasileiros e Brasileira, ele, decepcionado, vai trabalhar com Alda Marco Antônio na Secretaria do Menor, promovendo espetáculos teatrais em 1990, e por lá ficou 6 anos. Em 96, ele protagonizou a peça O Montador, com direção de Elvira Gentil. Em 2001, volta a ter um reprise da Gata Comeu, e ele é convidado para falar no video show. Mais uma entrevista esquecível também, não destacou o personagem, uma entrevista rápida e sem sentido. Então, vamos voltar. Mas falando ainda de novela, em 1995, ele fez Tocar a Grande na Manchete, 97, Ossos do Barão no SBT, 97, A Sétima Bala, Rede Record, 97, ainda O Desafio de Elias, na mesma Record, 98, Estrela de Fogo. Nossa, essa novela é péssima, parece um ambiente de... Parece um esquete do Telecurso 2000, de tão tosco que é essa novela, muito mal feita, horrível. 99, Tiro e Queda. Além do cinema, em 2000, O Barato é Ser Careta, e outros 78, Alice, 75, Efigênia dá Tudo Que Tem, 64, Seara Vermelha, e 52, Tico Tico no Fubá. E lembrando ainda que, mesmo ele com a sua ascendência italiana, ele sequer foi cogitado para novelas como Terra Nostra. Então, assim, numa entrevista que deu ao Jornal da Tarde, ele falou de Garibaldo e também falou sobre ser esquecido nas novelas. Disse: Laerte, adoro fazer televisão, não sei o que aconteceu, mas caí no esquecimento e os convites sumiram. Não sei fazer outra coisa na vida. Sou ator. Posso até não ser o melhor, mas foi o que eu fiz até agora. Não tenho preferência por nenhum autor em especial, mas o único que me convidava para suas novelas era o Cassiano Gabus Mendes, e infelizmente ele já faleceu. A mágoa de Laerte fez ainda que ele cogitasse sair do Brasil para um lugar onde seu talento poderia ser reconhecido, talvez Portugal. Disse ele: lá o respeito com o artista brasileiro é enorme, e com certeza não ficarei desempregado. Mas ele não concretizou essa ideia. E, posteriormente, vou dizer assim, foi desprezado, né? Infelizmente, hoje, quando se fala dele, pouco se lembra. O cara era tão querido, o cara era tinha tantas qualificações. Laerte Morrone faleceu em 5 de abril de 2005, quando ele ia fazer uma simples cirurgia da vesícula, dando até logo para os seus amigos, dizendo: daqui a pouco eu volto, e volto muito empolgado para fazer mais uma peça de teatro. Mas infelizmente isso não aconteceu. Ele teve uma complicação pulmonar após a sua cirurgia de vesícula, tendo uma embolia. Então, assim, essa foi a vida do Laerte Morrone, que o maior defeito dele foi ter nascido no Brasil, onde não se reconhece ninguém, onde se cobra muito, se exige muito das pessoas, principalmente dos artistas. E Laerte foi sempre preocupado em ser um artista completo, como se dizia na época. Cobrava isso, poder cantar, poder dançar, além de representar. Então, assim, é de uma outra época, de uma época mais exigente, uma época mais qualificada. Laerte Morrone, na verdade, era para ser um semideus do teatro. No entanto, mais uma vez, apesar de sua morte, ainda continua extremamente esquecido. Realmente as pessoas lançam uma meia-culpa e tentam dizer, né, que exaltar a pessoa após o seu falecimento. Mas, por exemplo, como os deuses do teatro, não se menciona como ele. Menciona-se Paulo Altran, claro, talentosíssimo, mas Laerte também faz parte, poderia fazer parte dessa seleta
Então, assim, infelizmente foi esquecido, mas o que fica na nossa memória é o nosso Conde de Parma. Depois disso, infelizmente, nunca mais e inexplicavelmente ele teve chance na TV. Assim, é lamentável o desperdício de um talento, mas um carisma inexplicável, né? Marcou gerações como Garibaldo, depois renovou essa geração através de Agatha Comeu. Então, quero sempre ficar com a lembrança do Vitório, personagem divertido, a sua veia cômica, mas Laerte também tinha a sua veia dramática, pouco explorada na TV. E fica aqui a nossa homenagem a Laerte Morrone e todo o seu trabalho. E até mais, próximo vídeo.